Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Discurso sobre a ruína de Jerusalém. Introdução. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Lucas capítulo 21, versículos 19. Chegamos ao 33º domingo do tempo comum e o Evangelho nos mostra Jesus em Jerusalém, no templo, próximo da paixão e alertando os discípulos, e por extensão nós mesmos, sobre o que irá acontecer e como devem agir. Pessoas se admiram com a beleza exterior do templo, como hoje nos admiramos com os smartphones, com a automação industrial e com as redes sociais, com a realidade virtual, com as pontes quilométricas que desafiam as águas e ligam cidades distantes. Então, ouvimos surpresos a severa advertência do Senhor. Admirais essas coisas? Pois dias virão que não ficará pedra sobre pedra. Essas palavras de Jesus nos alertam com relação à cultura do progresso indefinido da humanidade. Entretanto, os meios de comunicação e as propagandas, na sua grande maioria,
tentam nos saciar com a finitude e precariedade próprias da condição humana. Claro que estas coisas são importantes e podem existir, mas confiar somente nelas para o nosso bem-estar não é prudente, quem dirá para a nossa salvação. O Senhor nos pede atenção às coisas que têm significado para nós. O valor das coisas é relativo à maneira como nós as enxergamos, ou seja, elas valem para nós conforme a nossa visão interior e subjetiva. Nós, cristãos, escutamos as palavras de Jesus e devemos meditar. Ele nos diz: cuidado para não serdes enganados. E também nos garante: não será logo o fim. Por um lado, é certo que dispomos de tempo de salvação e devemos aproveitá-lo com diligência e vigilância. E por outro lado, é certo que o fim virá. Sim, como rezamos no Credo, Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Ele também fala que discípulo não é mais do que o mestre. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Se o Senhor foi sinal de contradição, necessariamente o seremos nós, os seus discípulos. Mas ele nos conforta e afirma: eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Principalmente, o Salvador nos apresenta o caminho para a salvação. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Por que é tão importante a perseverança? Porque Jesus afirma que a salvação depende do exercício desta virtude? Porque o reino de Deus é daqueles que lutam contra os inimigos da alma, pelos que combatem com bravura essa belíssima guerra de paz e amor, como gostava de dizer São José Maria Escrivá. Não há rosas sem espinhos. O caminho até o céu apresenta muitas adversidades. As boas intenções são necessárias, mas não suficientes para chegarmos lá. É mandatório a virtude cardeal da fortaleza. E a perseverança faz parte da fortaleza. É entusiasmante ter as forças suficientes para tolerar e superar as contradições. A perseverança concede liberdade quando renunciamos a nós mesmos mediante o amor. Em grau extremo, a perseverança acontece na cruz, e é por isso que a cruz nos salva. É a força do amor que nos possibilita a aceitação fervorosa da vontade de Deus, quando esta contraria num primeiro instante a nossa vulnerável vontade humana. Mas somente nos momentos iniciais, pois a seguir vem a rejuvenescedora energia da perseverança, que nos leva a tatear a complexa lógica da cruz, que muito mais do que dor é essencialmente amor. Os grandes sinais que serão vistos no céu se manifestam dentro de nós quando entramos em comunhão com Deus e, pelo poder do Espírito Santo, acatamos as palavras de Jesus que nos levam na direção do reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.